certeza que Deus vai fazer coisas grandes e extraordinárias. Quem aí tá sentindo isso também, gente? Eu tô com aquele frio na barriga, sabe? Sabe aquele frio na barriga? Gostoso. Falo, meu Deus do céu, né? Uma expectativa assim, a mil, a mil. Marcelo, eu vou falar para você. Para mim é o contrário agora. Eu acho que 2023 não restou pedra sobre pedra. Eu vejo que não restou. E para mim, dia 16 é o marco, é aquele, é como se a gente fosse lançar a pedra fundamental. Então, é um novo começo, né? Porque quando a gente fala, a destruição já passou. Agora a gente já está no momento da terra estar aplanada. Agora é o tempo de lançarmos novas sementes para que a gente possa colher, para que a gente realmente possa iniciar esse novo tempo nas nossas vidas e na companhia de Daniel. E o meu coração, assim, meu Deus, acho que eu nunca posso afirmar isso para vocês, acho que eu nunca senti o que eu estou sentindo nos últimos dias, sabe? É muito louco porque a gente enxerga a guerra, a gente enxerga ainda os desafios, mas é uma convicção de uma paz. A sensação que eu tenho é como se a gente tivesse assim guardado de uma forma. Tem um filme, eu não vou saber lembrar qual que é o filme agora, mas é um filme, se eu não me engano, é um filme do Tom Cruise. Ai, eu não vou lembrar, o João é apaixonado nesse filme. E eles são levados para o futuro, para a guerra, e aí ele volta, e aí ele vai de novo ao futuro, e daí ele volta. Toda vez que ele morre, ele volta. Ah, eu sei qual que é. Peraí que eu vou procurar. Tá. Aí já fica aí de hashtag dica para vocês assistirem. Essa percepção que eu tô tendo, sabe? Deus, ele tá nos dando, assim, a sensação que eu tenho dessa semana prévia aí, é que é como se Deus estivesse dando nuances daquilo que ele vai fazer com a gente no futuro, sabe? E eu tenho convicção de que coisas grandes estão por vir. É óbvio que todas as vezes que a gente fala coisas grandes, a gente também precisa entender, né? Que conquistar o território vai ter guerra. Mas quando a gente tem certeza que é a direção que Deus está nos dando, gente, a guerra vai vir, mas a gente já é vitorioso. Você achou o Achei filme? aqui. Achei. Chama No Limite do Amanhã. É com o Ai, Tom Cruise e a Emily Blunt. É bem legal mesmo esse filme. nossa, é Muito muito top. legal. Depois Vale a pena coloca lá no assistir. grupo, Fer, do WhatsApp, já fica aí dica para vocês assistirem hoje ou amanhã e refletir, né? Então, é uma certeza, gente, é uma certeza. Tava falando, o João foi para Minas, daqui a pouco ele tá chegando, ele tá, acho que mais uns 15 minutos ele deve estar por aqui. E ele falou o quanto Deus vem assim confirmando coisas, né, no coração dele. Eu ando assim, ó, eu dou dois passos e choro, entendeu? Eu não posso me mover muito, não. Eu preciso ficar olhando para cima, assim, para não me conectar muito com o emocional. Mas é um choro de. É aquele choro da conquista mesmo, sabe? É aquele choro de. Hoje eu fiz uma publicação no meu Insta, né? Os discípulos que acompanharam mais de perto sabem. E as mulheres que estavam na imersão, ontem eu falei isso nos casais, né? As mulheres que estavam na imersão sábado, eu falei sobre isso, né? Desde 2015, eu usava um jargão, vamos dizer assim, que na verdade não é um jargão, mas é uma crença fortalecedora que eu construí, né? De que o ano seguinte sempre seria o melhor ano da minha vida. Então, final de 2014, eu construí isso na minha mente e eu comecei, né? 2015 vai ser o melhor ano da minha vida. Aí, quando foi para chegar 2016, eu comecei. 2016 vai ser o melhor ano da minha vida. Aí, na virada para 2017 vai ser o melhor ano da minha vida. E eu vi isso. Eu vim. 2020, melhor ano da minha vida. 2021. E eu observei que veio essa crescente mesmo. A cada ano eu olhava e eu conseguia reconhecer que aquele ano estava sendo melhor do que o ano anterior. Só que eu falei que Deus ele tem um senso de humor assim que a gente ainda não conseguiu alcançar, né? O senso de humor de Deus, né? E quando foi para eu fazer, eu gosto muito de fazer ali, né, as minhas profecias, né, de lançar palavras proféticas sobre a minha vida, as declarações proféticas sobre a minha vida.
muitos de vocês acompanharam, a gente fez isso juntos, né? As 21 declarações proféticas sobre 2023. E quando foi para fazer isso, gente, Deus, ele me desafiou. E falou assim, ao invés de 2023 ser o melhor ano da sua vida, 2023 vai ser o ano inabalável. Ai, meu Deus do céu, eu achei aquilo o máximo, né? Mal sabia eu a piada que Deus estava fazendo, né? Por quê, gente? E lá na chácara do Marcelo e da Tereza, a gente falou sobre isso no fechamento do ano. Não sei quem estava lá vai lembrar, né? A gente fez lá uma confraternização, que foi inclusive aniversário do João, aniversário, acho que a gente comemorou o aniversário de um monte de gente, do Vinícius, enfim, juntamos lá o aniversário. E eu falei que Deus tinha me entregado, né? Que 2023 seria o nosso ano inabalável. Só que eu entendi que para que o ano se tornasse inabalável, Deus iria abalar muitas coisas. E ele abalou. E ele abalou. Mas uma coisa, para aqueles que se mantiveram, uma coisa se manteve inabalável: a fidelidade dele, porque ele foi fiel. Ele foi fiel. Então, gente, eu fecho esse ano com uma sensação assim, que eu achei que eu fosse morrer, mas não só sobrevivi, como eu venci. E eu tenho certeza que 2024 vai ser o melhor ano da minha vida, entendeu? Vai ser, já é, já é, já é. E para a gente manter esse alinhamento, nós estamos entrando em Tevet, que é o 10º mês do calendário judaico, é o último mês no calendário romano. Então, é importante a gente entender que sim, nós estamos fechando um ciclo, e fechamentos de ciclos são importantes na nossa vida. Então, nós estamos aqui para a gente entender quais são os princípios, o que que a gente precisa prestar atenção para esse mês que está iniciando agora. E eu já quero fazer um compromisso com vocês que a partir da próxima celebração de primícias, a gente vai incrementar com algo muito forte, que é o quê? Nós não vamos falar só da celebração de primícias, a gente não vai entender só a visão do mês judaico, mas a gente também vai começar a entender o trono que é estabelecido nesse período, para a gente entender a influência de principados, potestades que nós sofremos naquele mês. E especialmente para quem faz aniversário no mês, vai começar a entender muita coisa, muita coisa. Há umas 2 ou 3 semanas, umas 2 semanas atrás, a Tati, nós estávamos assim nas últimas dores, vamos dizer assim, emocionais, né? Eu falei, Jesus amado, não é possível, né? O ano vai passar e a luta não vai passar, né? E a Tati teve uma direção muito forte de Deus. E ela começou a estudar sobre os tronos. Tem um livro do Davi Rebolo que se chama Trono sobre Trono, que ele fala, né, sobre qual é o principado que está atuando naquele mês. E esse mês, como vocês bem sabem, é aniversário do João. Então, eu não sei se vocês sabem, né? Quem foi do mundão aí sabe, né? João está entrando. Aí, ó, o João tá chegando. No zodíaco, quem estuda o zodíaco, quem faz mapa astral, essas coisas aradas, o que que o pessoal fala sobre o mês anterior ao aniversário? É chamado do quê? Do que é chamado? Vocês Inferno sabem? astral. Inferno astral. É como se fosse o pior mês nos 12 meses. Porque é onde a pessoa vai virar o ciclo. Renatinha tampando a boca ali, Marcelo, a Mirella ali, ó, tudo sabe, entendeu? Tudo sabe, só não quiseram falar, entendeu? Já fazia, gostava horóscopo, como é que é ascendente, regente, reagente. Graças a Deus, isto era outra vida, né? A palavra de Deus diz que com Jesus tudo se fez novo. Só que o que que a gente precisa entender, gente? Estou fazendo um parênteses um pouco maior aqui, porque nós também acabamos, por conta da religiosidade,
A igreja deixou de estudar temas que são extremamente importantes, porque as constelações, gente, elas foram criadas por Deus. Não foi o diabo que criou as constelações. A própria palavra de Deus fala quando ele diz para Abraão: olha para as estrelas do céu. Você acha que Deus mandou ele olhar para as estrelas do céu o quê? Só para contemplar? Ai, que bonito. Não, é porque existe um mistério no céu, gente. E nós precisamos compreender isso. Então, a partir do próximo mês, quando nós fizermos o estudo do mês judaico, a gente também vai trazer esse conhecimento. Por quê? Olha que coisa de maluco. Quem aí conhece qual é o apelido do nosso apóstolo? O João é conhecido como o apóstolo da... Abre o microfone. Chuva, Da chuva. chuva. Como apóstolo da chuva. Sabe qual é o principal trono que está estabelecido sobre esse mês? Zeus. E sabe como Zeus atua? Ele é considerado o deus dos raios e dos trovões. E aí ele começa a mostrar dentro desse estudo como que esse principado, como que essa potestade vai tentar o quê? Paralisar, nos paralisar. E é óbvio que ele vai atuar mais fortemente em quem? Nas pessoas que nasceram naquele mês, porque se você nasceu num determinado momento, se você nasceu num determinado período, não foi você que escolheu a data do seu nascimento. Ah, mas foi cesariana e minha mãe que escolheu. Não, não foi. Sua mãe acha que foi ela que escolheu, mas quem escolheu o teu dia de nascimento foi Deus. E existe um propósito no céu para isso. Então, o objetivo é a gente ampliar esse estudo para quê? Porque, gente, quando nós combatemos um inimigo que nós não conhecemos, a gente não sabe quais armas utilizar. Uma vez que a gente passa a conhecer, nós sabemos exatamente quais armas nós vamos utilizar em relação àquilo, ok? E especialmente, como eu estou falando para vocês, o meu cuidado maior aqui é especialmente com as pessoas que estão fazendo aniversário naquele mês. Porque a influência é muito forte, a opressão é muito forte. E nós queremos munir vocês de ferramentas para vocês aprenderem a lidar melhor com essa opressão espiritual que muitas vezes acaba acontecendo nas nossas vidas. Amém? Alguém pode dar glórias a Deus? Mira-me, mira-me, mira-me! Alguém para dizer aleluia! Ah, é isso aí, gente. Eu vou começar. A gente precisa trazer o calor lá do povo hispânico, Glórias a Deus. né? Vocês vão conhecer o profeta Eric. E ele fala: mira-me, mira-me, mira-me! Alguém para dizer aleluia! Então, aleluias. Bora lá, então, gente. Vocês viram que eu tô empolgada, né? Com toda a canseira que eu tô nesse pique. Imagina quando eu não estiver cansada. Ó, gente, eu só vou dar uma dica para vocês. Quem aí tem problema com braço, ombro, já pode começar a fazer exercício. Tipo, porque é assim, ó, 2 minutos, como é 2 segundos mais, 3 segundos mais. E aí você fica, tipo, 1 hora com a mão levantada, viu? É, ó, Gente, é meu braço. exercício de academia. Meu braço chegou forte aqui, quero dizer para vocês. Queridos, nós estamos então ontem a partir da virada do dia, a gente entrou no mês de Tevet. E o mês de Tevet ele está conectado com a tribo de Dan, ok? É o 10º mês e a gente precisa entender qual é a influência de Dan, né? Qual é o propósito desse mês sobre as nossas vidas. Ele está conectado com uma palavra em hebraico, que é essa palavra que, né, é escrita como Ain. Vocês vão entender qual é o propósito dessa palavra. E as palavras-chave desse mês é julgar, crescer e amadurecer. Então, esse é o mês, queridos, que nós vamos ser muito testados no nosso caráter em nível de amadurecimento. Amadurecimento. O quanto nós estamos maduros emocionalmente e espiritualmente. O quanto nós estamos prontos para lidar com o julgamento.
Então, você está pronto para passar pelo julgamento? O propósito do julgamento não é você arder, é você crescer, é você amadurecer. Então, esse é um mês que nós vamos ser muito provados nessa questão. Então, nós vamos ter que tomar muito cuidado com a ofensa. As pessoas aí que têm, né, uma peguinha lá na justiça própria, vai ter que cuidar muito dessa questão da justiça própria. As pessoas que têm muito problema com a questão das justificativas vão ter que prestar atenção nisso, porque nesse mês você vai ser desafiado por Deus a observar essas coisas. E esse é um mês onde você vai ser muito testado, muito treinado na questão do seu amadurecimento, ok? Seguindo mais um pouquinho, esse é um mês, gente, e eu já comentei isso com vocês. Esse é um mês que você precisa deixar com que o seu olho bom veja. Esse é um mês, a palavra de Deus diz que se o seu olho for bom, todo o seu corpo será bom. Porém, se o seu olho for mau, todo o seu corpo será mau. E eu já falei para vocês que uma vez o próprio Deus me confrontou, de que tudo eu olhava com os meus olhos negativos. E esse é um mês onde você vai ter que treinar os seus olhos para um olhar positivo. Ativar o seu olho bom. Porque o mês de Tevet, ele contempla o final da Hanukkah. Nós estamos em meio a Hanukkah. Esse ano a gente acabou não celebrando o Hanukkah, né? Muita coisa, e realmente eu acabei passando, mas Deus conhece a motivação do nosso coração, né? E a gente não pode se tornar religioso, né? Nossa, então porque eu não estou acendendo as velas de Hanukkah, eu não estou comemorando Hanukkah? Não, a gente está celebrando Hanukkah a cada provisão, entendendo que Deus está nos suprindo em tudo. E eu não sei se vocês sabem, mas Hanukkah não é uma festa bíblica, mas foi uma festa instituída com o princípio do quê? De trabalhar e mostrar para nós, principalmente, a provisão do Senhor. A provisão de Deus. E no meio da destruição haverá o quê? A misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então, esse é um mês onde a ira santa ou a indignação justa, ela pode se manifestar. Mas como o Efésios vai nos falar, irai-vos, mas não pequeis. Então, cuidem, principalmente os coléricos, os sanguíneos, né? Os da justiça própria, aqueles que querem fazer justiça com as próprias mãos. Cuidem, porque o pecado da ira pode levar você à destruição dentro desse mês. Você vai ser desafiado a isso. Esse é um mês, gente, isso aqui me chamou muita atenção, para orarmos sobre as nossas autoridades. Mas presta atenção. Esse é um mês muito importante dentro desse processo de orar pelas autoridades, para que você peça a Deus para que as autoridades que estão instituídas sobre a sua vida sigam o direcionamento de Deus. Porque não é fácil ser uma autoridade. E aqui você precisa orar por mim e pelo João, que somos os líderes da companhia de Daniel. Você precisa orar pelo teu chefe ou pela tua chefe, para aqueles que trabalham. Você precisa orar pelo prefeito da tua cidade, pelo governador do teu estado. Você precisa orar pelo seu marido, se você é mulher e é casada. Se você é mulher e não é casada, você precisa orar pelos seus pais, porque os seus pais ainda são autoridade na sua vida, se você ainda não é casada, ok? Então, esse é um mês para que você ore pelas suas autoridades. E esse também é um mês onde nós podemos pedir para que o sangue de Jesus purifique rapidamente. Então, esse é um mês onde o arrependimento precisa ser muito rápido. Para quê? Para que essa purificação aconteça de forma rápida e o nosso cérebro e o nosso coração, eles funcionem corretamente.
Quem já participou das minhas imersões e do João já fez uma atividade que se chama Heart Currency. A gente fala sobre o quanto a frequência do nosso coração impacta diretamente na frequência da nossa mente, do nosso cérebro. E isso é algo que você precisa trabalhar dentro desse mês. Então, o teu maior desafio é guerrear contra o olho mau e quebrar todo o poder dos observadores do mal. E aqui tem um segundo ponto. Você precisa guerrear contra o seu olho mau, ok? Então, a sua tendência de olhar de forma negativa para as coisas, porque isso vai gerar em você um espírito de incredulidade, mas você também precisa guerrear contra os observadores do mal. O que isso quer dizer? Aquele seu amigo, o parente, às vezes um amigo, que diante de um projeto seu, diante de alguma coisa sua, vira e fala assim: Ih, isso não vai dar certo, não. Ih, larga a mão disso. Ih, isso é bobagem. Porque nós sofreremos essa influência. Lembra dos espias? Quantos eram os espias, gente? Abre e fala para mim, porque eu tô sem chat. Quantos espias eram? 12. 12. 12 espias. Qual foi o relatório desses espias? A terra era boa, mas que tinha gigantes e que eles eram como gafanhotos. Os 10 falaram, né? E Josué e Caleb falou que se o Senhor tinha dado a terra, que mesmo que eles fossem como gafanhotos, eles iam ganhar. Então, presta atenção. De 12, 10. Tevete é o 10º mês. Ok? Então, 10 olharam com os olhos do mal para a terra. E somente 2 acreditaram na promessa de Deus. Então, esse é o mês para você guerrear contra os observadores do mal. Dentro de Tevete, gente, que é o 10º mês, o número 10, ele é um número de autoridade divina. E aí aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Além de orar pelo seu marido, por mim, pelo João, pelo prefeito, pelo governador, pelo seu chefe, sua chefe do trabalho, esse é um mês para nós orarmos pelo presidente da República. Esse é um mês. Não cabe mais a nós agora, gente, e a palavra de Deus ela é clara acerca disso. Não cabe mais a nós falarmos mal da autoridade que foi instituída. Cabe a nós agora, e quem participou lá da escola de profetas pôde ouvir a importância de nós proferirmos profecias, criarmos através da nossa boca palavras de bênção, palavras de vitória, ok? Então, esse é o tempo para nós orarmos pelo presidente do Brasil. Nós temos que, como povo de Deus, lançar a bênção do Senhor sobre ele. E aí vocês podem falar assim, ah, mas não muda, mas não sei o quê. E se mudar? Tu já pensou? Se ele está lá, é um propósito de Deus. Vocês concordam comigo? Que se não fosse propósito de Deus, Deus não teria permitido, gente. Ah, era o que Deus queria? Eu até acredito que pode ser que não. Faltou posicionamento de muita gente, de muitos cristãos. Ninguém quis pagar o preço de colocar a cara a tapa. Aliás, ninguém não. Deixa eu corrigir isso. Poucos pagaram o preço de colocar a cara a tapa, inclusive nas redes sociais, e falar o que precisava ser feito. Todo mundo ficou com medo. Então agora cabe a nós o quê? Orarmos. Orarmos. Abençoando. Lançando bênção. Para que a vontade do Senhor se cumpra. Amém? Então, nós precisamos também orar para que, né, por todas as autoridades que estão sobre a nossa vida, para que elas não se desviem da vontade de Deus. Porque, gente, o que que acontece? Quando um líder cai, quando um líder é corrompido, todo um povo sofre.
Então, entendam algo. Eu e o João, nós vamos sofrer muito mais ataques do que vocês. E não é porque a gente é bonito. Embora a gente né? Não é porque eu tenho olho verde. Não é por isso. É porque nós estamos à frente de uma companhia. Então, o que é muito mais vantajoso para o inimigo? Derrubar eu, o João, ou derrubar uma pessoa que é menos atuante? E é isso que a gente precisa pedir. Orar para que realmente Deus possa trazer discernimento sobre as nossas vidas, para que a gente não se desvie da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Porque eu e o João, nós temos muito temor no nosso coração. A própria palavra de Deus fala: quem está de pé, cuide para que não caia. E esse é um cuidado que eu e o João temos. É um preço alto que a gente paga. A gente abre mão de muita coisa. Então, que vocês possam orar não apenas por nós, mas entenda que todo líder instituído na sua vida paga um preço alto pela liderança. E que vocês possam abençoar essas pessoas, ok? Seguindo mais um pouquinho, né? Essa palavra que é ain, então ela está muito conectada com o quê? É como se, eu não sei se vocês sabem, mas todas as palavras no hebraico, cada letra no hebraico, ela tem um significado. E essa palavra é como se ela dissesse: deixe o seu olho bom ver, ok? Por quê? Porque a tendência natural do ser humano, nós somos inclinados para o mal, queridos. Essa história de que o nosso coração é puro, isso é mentira. Essa coração de que criança não tem maldade, é mentira, é só a gente olhar a quantidade de bullying que acontece dentro das escolas. Nós temos uma inclinação para o mal. Então, a tendência é que o nosso olho mal tente nos orientar em relação ao futuro. E foi o que aconteceu com os espias. Nós precisamos, então, o quê? Fazer como Josué e Caleb e focar naquilo que é bom. Focar naquilo que Deus está nos mostrando como sendo algo bom. E esse é um mês para que algo novo possa fluir sobre a sua vida. Então, imagina, se Deus vai permitir que coisas novas fluam através de você, se você não enxerga com o seu olho bom, é como se um projeto já nascesse morto. Por isso, você precisa deixar com que os seus olhos bons realmente determinem o seu futuro. Avançando mais um pouquinho, isso aqui me chamou muita atenção, né? O papel de Dan dentro das 12 tribos, o papel de Dan é como se fosse o Tribunal de Justiça das 12 tribos, ok? Dentro das 12 tribos, o papel de Dan era governar, julgar ou executar julgamento. Então, nós estamos sobre esse momento das nossas vidas, sobre essa influência nas nossas vidas. Então, você precisa tomar o quê? Muito cuidado com as palavras proféticas. Esse é um mês para você relembrar. E aí, aqui eu quero conectar com o fato de, dentro do calendário romano, nós estarmos encerrando um ciclo. A gente sempre faz, né? Eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, gosto de fazer. Como é bom a gente parar, tirar um tempo e fazer uma revisão e olhar para trás e ver tudo que Deus fez. Talvez você não conseguiu bater todas as suas metas. Talvez você não conseguiu conquistar tudo o que você gostaria. Mas ainda assim, olhe para o seu ano e perceba o quanto a fidelidade de Deus se fez presente, sustentando você, dando tantos livramentos. Gente, a gente está chegando no final do ano com vida, com saúde. Esse é o maior presente que Deus poderia nos dar. Então, esse é um momento também para você revisitar as palavras proféticas sobre a sua vida, para que você não perca o que? O seu destino. Eu tenho compartilhado isso com vocês. O João também tem compartilhado isso com vocês. Queridos, o caminho de retorno é doloroso. O caminho de retorno é longo. E eu entendo que uma das nossas grandes falhas foi não ter prestado mais atenção nas palavras proféticas.
foi não ter prestado mais atenção e termos nos questionado mais acerca de algumas decisões. Porque se a gente tivesse prestado atenção na palavra profética, muitas decisões que nós tomamos, nós não teríamos tomado. O João já compartilhou com vocês uma palavra que o Amaro havia profetizado sobre a vida dele. É forte quando o Amaro disse: se você sair do agro, Deus te mata. Gente, isso é muito forte, muito forte. E foi o que aconteceu, né? Falei para vocês que a sensação era de morte. Só não morremos fisicamente, mas emocionalmente foi igual um rolo compressor passar em cima da gente. Mas por quê? Por conta disso aqui. Não prestamos atenção às palavras proféticas. E isso fez com que a gente saísse fora do destino, daquilo que Deus havia realmente separado para nós. E esteja disposto a guerrear quando Deus te chama. Gente, entenda uma coisa. Vocês terão muitas oportunidades e muitas possibilidades. Muitas, muitas. Mas o eis-me aqui, ele requer uma atitude proativa. O eis-me aqui, ele se faz quando você se levanta e se coloca à disposição. Porque, vamos falar a verdade, principalmente a mulherada, né? A mulherada tem dificuldade de pedir ajuda, não tem? Não tem, mulherada? Tem, né? Tem. Então, vamos lá. A gente gosta de pedir ajuda? Gosta. Quando você está fazendo alguma coisa, homens que estão de plantão aqui, a mulher levantou da mesa, homens, ela não quer ter que falar assim, me ajuda a recolher a mesa, me ajuda a ter que tirar a mesa. Você pode lavar a louça para mim? Você pode levar o lixo lá embaixo? Não, a mulher quer que o homem pule na frente e fala assim, meu amor, eu vou te ajudar. O que você não precisa fazer? Eu não sei vocês, né? As outras mulheres aqui talvez possam falar, mas eu sempre falava isso pro João. Hoje eu não preciso mais pedir. Mas eu sempre falava pro João, você não precisa fazer tudo. Eu não quero ir lá e sentar no sofá, mas eu quero esse companheirismo, inclusive na hora da dor, né? Vamos dizer, na hora do trabalho. Com filho é a mesma coisa. Eu lembro que eu tinha pavor de ter que pedir as coisas para as meninas. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas adivinhem às vezes, né? Mas na verdade não é adivinhar. A gente espera essa proatividade. E queridos, eu quero dizer para vocês, com Deus é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque tem tantas pessoas dispostas. Por isso que a gente vê dentro da igreja, existe uma pesquisa feita pelo Dr. David Cornfield, que é, né, aquele que trabalha muito forte a questão da restauração. E dentro da pesquisa que ele fez, ele afirma que 70% da igreja é inoperante. Inoperante. Sabe o que quer dizer? Que a cada 10 pessoas dentro de uma igreja, dentro de um ministério, 7 ficam sentadas, parecendo um passarinho assim, ó. E 3 tá lá ralando a bunda na brita. Entende? Então, esse é um mês para você se levantar e falar: eu estou pronto para guerrear. Eu estou pronto para tomar posse da minha herança. E eu não vou voltar atrás. Então, esse é um tempo, e a gente precisa aprender que na obra de Deus, naquilo que a gente faz, existem diversas formas de servir. Tem pessoas que vão servir de forma braçal, tem pessoas que vão servir através da intercessão, é o que vocês estão fazendo, por exemplo, nessas 2 semanas de relógio de oração. Gente, vocês não têm noção que vocês estão semeando, não é só na companhia de Daniel. Vocês não têm noção que vocês estão semeando na vida de vocês, pagando o preço de oração pela companhia de Daniel. Aqueles que se dispuseram, que estão nesse relógio, vão colher frutos extraordinários. Você serve também através das ofertas, porque muitas vezes você não vai poder executar, mas você pode prover. Então vocês precisam estar prontos para a guerra. E esse é um mês que Deus nos convida a pisar
na cabeça da serpente. Só que a gente só pode pisar na cabeça da serpente, entenda, se tivermos autoridade. Senão ela vem e pica teu pé. Ok? E a autoridade, gente, nós conquistamos no altar secreto. A autoridade, ela vem através da unção nas nossas vidas, tá? Seguindo mais um pouquinho, esse é o mês da Santa Ira, então Efésios, né, 4, 26 e 27 diz, irai-vos e não pequeis. Gente, é uma ordem. Você pode irar, mas você não pode pecar. Por quê? Porque quando você cede à ira, quem toma conta de você? O diabo. Vocês já devem ter visto, gente, ataques de ira. Se você nunca viu, coloca no YouTube. Ataques de ira. Você vai ver gente matando o outro, você vai ver gente atropelando o outro, você vai ver gente quebrando, às vezes, uma casa inteira, não consegue segurar a pessoa. Por quê? Porque deu lugar ao diabo. Então, eu quero dizer uma coisa para você: crente pode ficar possuído? Pode. Pela ira. Então, esse é um tempo para você o quê? A nossa disciplina espiritual, ela precisa ser exercida durante todo o ano. Só que quando a gente não faz isso, né? Quando a gente não exerce essa disciplina, quando você for tentado, você vai explodir. E essa explosão determina o seu futuro. Você já ouviu falar? Às vezes um erro que você comete, você vai pagar muito caro pro resto da vida. Ok? Uma coisa é uma, né? Não é que tem pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Pecado é o quê? É desobedecer a Deus. Mas as consequências do nosso ato, elas são muito diferentes. E a consequência da ira, ela pode acabar com um casamento, ela pode acabar com um relacionamento entre pais e filhos, ela pode destruir uma carreira, ela pode acabar com um ministério e tantas outras coisas, tá bom? Esse é um mês para nós saltarmos para o futuro. E aí, de novo, é o que eu falo. Gente, o diabo não cria nada, tudo ele copia. O pessoal lá na virada do ano vai lá saltar 7 ondinhas, né? Não vai? Não vai lá dar os pulinhos na ondinha? Marcela e a Tereza estão lá no em Santos, né? Levar minhas filhas para lá, né? Estavam tudo aqui trabalhando, estão tudo lá na folga, né? Tudo descansando, tomando sol. Eu e a Aninha ficamos aqui, ó, só no lerê-lerê, só no lerê-lerê. Tô brincando, elas ajudaram um monte aqui. Bênção, bênção esse tempo na vida delas, eu tenho certeza. E para o Marcelo e para a Tereza também, eu tenho certeza que foi bênção a presença delas lá. Então, estão lá em Santos. Aí chega virada de ano, pessoal do Rio de Janeiro, vão tudo lá na praia pular ondinha, né? Gente, você não precisa pular ondinha, não. Mas você pode profeticamente nesse mês dar um salto no seu futuro. Então, a hora que a gente terminar aqui, que você levantar dessa cadeira, dê um passo bem largo. Fale assim, Senhor, eu estou em Tevete. Então, profeticamente, Senhor, eu estou saltando para o meu futuro. E se esse é um mês onde os meus olhos precisam ser treinados para ver o bom, então eu estou saltando, como o nosso apóstolo diz, para um futuro positivo e promissor. Entenda que nesse mês o seu testemunho vai manifestar o quê? A sua maturidade ou a sua imaturidade. E você precisa se responder essas perguntas. Você realmente foi liberto daquilo que te aprisionava? Você se ofendeu mais esse ano com as pessoas? Você se irritou com o processo? Que o processo é doloroso. E aí, você se irritou com esse processo? Questionou a Deus? Então, esse é o mês para nós sermos purificados. Dentro da purificação, existe o processo de arrependimento. Uma orientação, inclusive, que o Chuck Pierce dá, e aí eu quero deixar isso para vocês. Ele diz que no mês de Tevete é muito importante e interessante nós fazermos um jejum de 3 dias pós-festas. Porque aqui, ó, só para vocês entenderem, Tevete começou ontem, né? E vai até
dia 11 de janeiro. Então, a virada de 10 para 11 de janeiro, a gente vai entrar em Shevat. Então, o que que ele orienta? Pós-festa, então, passou Natal, passou Ano Novo, faça um jejum de 3 dias, porque ele fala que o nosso processo de purificação, de desintoxicação, começa pelo corpo. Como a gente come demais, ingere muita coisa que a gente não come no nosso dia a dia, a gente começa a fazer o processo de desintoxicação e de purificação através do nosso corpo. Então já põe no teu calendário aí. Passou Ano Novo, separa 3 dias do seu calendário e faça um jejum com o objetivo de desintoxicar o seu corpo, a sua mente e o seu coração. Para que você esteja o quê? Purificado no mês de Tevet. E com isso, queridos, a gente precisa entender, né? Se estamos no final de Hanukkah, uma das coisas que determina Hanukkah é a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Então, reflita todo esse processo que você viveu. Reflita o quanto, nesse ano de 2023, e hoje eu posso afirmar. Eu e o João, por muito tempo, a gente falou para Deus que nós queríamos viver no sobrenatural. Só que a gente não tem ideia quando a gente faz uma declaração como essa. Você não tem ideia do que é você não faturar R$ 1 e ainda assim você ter as suas contas pagas. Talvez alguns aqui também passaram por isso. Mas eu não tinha ideia do que era isso. Eu não tinha ideia do que era começar um dia sabendo que eu tinha que pagar 2, 3 faturas de um cartão de crédito e não ter o dinheiro para pagar, mas profetizar que até o final do dia eu teria. Mas teria não porque eu tinha para receber, teria porque eu cria na provisão. E chegar no final de um dia, eu ter a provisão necessária para pagar o cartão de crédito, para pagar a faculdade das meninas, para pagar o aluguel da nossa casa. Esse foi um ano onde eu e o João pudemos aprender a viver o sobrenatural. E esse, para nós, com absoluta certeza, vai ser o melhor ensinamento e o maior que nós vamos levar para daqui em diante. Porque depois de tudo que a gente viveu, não tem o que temer. Porque se o Senhor provê, Ele é Deus. Mas se Deus não provê, Ele continua sendo Deus. Amém? Esse é um tempo para nós entrarmos em uma nova estação. E como apóstola da Companhia de Daniel, como líder de vocês, eu quero profetizar isso na vida de vocês. Eu quero profetizar que Marcelo Guarizzi, Dani Vinci, Juliano Panza, Sarina, Cris, Laísa, Renatinha, Rose, Gisele, Adriana, Fer, Dani, Márcio, Marta, Karina, Thaís, Lídia, Renata Correia, Marcelo Barbosa, Priscila, Cibele, eu quero profetizar que vocês estão entrando em uma nova estação e que assim como eu recebi na terça-feira uma palavra profética de que o inverno tinha se passado e que eu entrava na primavera, eu quero profetizar isso sobre a vida de vocês, que vocês entram a partir desse tempo em uma primavera. Dia 16 será um marco histórico nas nossas vidas. Um marco histórico. Será estabelecido um altar de adoração ao Senhor aqui em Campinas. E assim como os profetas antigos, os homens de fé do Antigo Testamento estabeleciam altares de adoração cada vez que Deus se movia de forma sobrenatural, nós estabeleceremos esse altar de adoração, um marco nas nossas vidas, e a partir disso nós viveremos um novo tempo. É tempo de avançar, é tempo de conquistar, e toda a provisão nos será liberada.
Recebam aquela palavra que a Adriana Fanaro liberou lá no grupo dos discípulos. Recebam aquilo. É tempo de prosperarmos, inclusive financeiramente. Mas você precisa ter um plano. Eu não quero expor ninguém, mas hoje eu achei lindo o que ela escreveu. Ela mandou o comprovante do dízimo e da primícia dela. E o que ela escreveu mexeu comigo, porque ela falou: eu me sinto segura quando eu sou fiel a Deus. Ser fiel a Deus, entregar os meus dízimos e entregar as minhas primícias, gera em mim segurança. E é isso que a palavra de Deus nos garante. Então, queridos, que nós possamos entrar nesse novo tempo, sendo fiéis a Deus, como Ele foi fiel a nós, porque Ele foi, amados. Ele foi. Alguns ainda estão passando por apertos. Por quê? Para que o caráter seja treinado. Talvez você vai se perguntar, você vai falar assim, Flávia, mas eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel nas primícias. Eu e o João também somos. Também somos. De deixar a conta no vermelho, de pagar juro para não abrir mão de entregar dízimo e primícia. Mas nós entendemos que nós precisávamos ser levados a um novo patamar. E foi por isso que Deus permitiu uma prova tão intensa e tão longa, que a prova ainda não acabou, gente. Eu estou profetizando que ela acabou, mas ainda nós estamos vivendo a prova. Mas é entender que isso não interfere mais na maneira como eu me relaciono com Deus. A Renata Castro tem histórias sobrenaturais. É porque ela não conta. Eu brigo com a Rê, testemunha lá no grupo. Só que a Rê também provocou os céus esse ano. Provocou. O dia que ela mandou mensagem para mim e falou assim: Flávia, eu quero ir para a reunião da rede. Eu parei, pensei, fiquei quieta. Falei: meu Deus do céu, tá bom, Senhor. Aí ela me manda mensagem de novo e diz: eu comprei a passagem. Eu virei para Deus e falei: Deus do céu, essa mulher é louca. Porque a Rê, gente, para quem não sabe ainda, a Rê ela é sozinha. Ela é mãe solo. Ela não é CLTista, ela não tem um emprego fixo. Entendeu? E tipo assim, eu parei e pensei, falei, caramba, dava para ela pagar a parcela do carro dela, adiantar, né? Ou pelo menos pagar, dava para ela pagar o aluguel. E ela falou, não, eu vou, porque eu sei que eu vou receber. E aí ela liga e fala assim, eu não tenho R$ 1 para pagar isso, eu não tenho R$ 1 para pagar aquilo, mas eu comprei a passagem. Aí ela comprou a passagem. Aí 2, 3 dias depois ela liga e fala assim, fechei um cliente, vou conseguir pagar a parcela do meu carro. Fechei um cliente, vou conseguir pagar o meu aluguel. E não é assim que ela fechou um cliente e paga 3 meses de aluguel. Não. Deus está treinando ela no conta gotas. Tem dia que a chapa tá quente. Tem dia que a gota não chega nem na chapa, já chamuscou. Mas aí eu quero perguntar, Rê, Deus foi infiel com você esse ano? Pelo contrário, está cada vez melhor. Você falou, né? Eu tô movendo uma ação, né, contra o meu contrato de juros do carro, né? Os juros abusivos, estou movendo uma ação. E até aí eu tinha pedido justiça gratuita, né? E aí veio o advogado semana passada e me ligou e falou, ó, nós perdemos a justiça gratuita, você vai ter que pagar as custas do processo. Aí eu falei, amém, quanto que é as custas do processo? Eu tenho que pagar sexta-feira, Flavinha. É R$ 2.647. Eu tenho, agora, não tanto, na hora que ele me ligou, tinha R$ 30 na conta. E aí eu falei, amém, Deus vai prover. Se ele quer que eu pague as custas do processo, ele vai me ajudar. E eu estava falando até para eles hoje, eu não estava trabalhando, não. Eu falei, gente, eu preciso fechar 3 alunos para minha formação.
Aí eu fechei um, estou mal feliz. Faltam dois, mas tem 2 dias ainda. E eu tenho certeza que ele vai me dar. Certeza absoluta que ele vai me dar. Antigamente eu ficava desesperada. Hoje eu estou descansada, tô aprendendo. Mas foi um ano assim, gente. Todos os dias desse ano foram dessa forma. E eu fiz questão de contar o testemunho da Renata, porque às vezes a gente olha, para mim foi muito forte nessa imersão que eu fiz agora das mulheres sábado, porque veio uma pessoa na imersão, a gente não se conhecia pessoalmente, a gente se conhecia pela internet. É uma mulher de Deus também, que Deus usou já ela muito no mundo do desenvolvimento humano, no marketing digital, muito conhecida, né? Ela tem até uma certa fama, né? E a gente se conectou, o mundo digital nos conectou, e ela sempre falava: eu quero te conhecer pessoalmente, eu quero estar mais perto de você, eu quero me aproximar de você, e ela veio. E ali dentro da imersão, ela pôde ouvir muito do meu testemunho, ela pôde ouvir muito de tudo que eu falei. E no final da imersão, ela me chamou, ela mostrou no caderno, ela escreveu no caderno dela que ela queria ser tão cheirosa como eu, porque diz que eu ensinei ela a passar pela prova sem me deixar permitir que eu passe pela. Ela falou: Flávia, você tá sempre bonita, bem vestida, animada, com energia. Ela falou: e agora eu constatei o que eu já imaginava, você é cheirosa. Porque ô mulher cheirosa, ela falou. E isso mexeu comigo, porque eu entendi que nós falamos de Deus sem precisar abrir a nossa boca. E talvez vocês olham para a Renata e vê ela lá nos stories e vê ela no baixo, né? Às vezes aqui nos cultos, ou às vezes nas nossas reuniões da companhia de Daniel, quando tá tudo maravilhoso, mas você não conhece o bastidor. E às vezes você fica se lamentando pela sua dor, mas entenda que todos que estão aqui estão passando por uma luta. Todos estamos passando por uma prova. Alguns é a prova financeira, outros é de relacionamento, outros são nas questões emocionais, outros na saúde, outros com problemas com filhos, outros com problemas no casamento. Todos nós, queridos, todos nós estamos matando um gigante nesse momento. Mas a forma como nós olhamos para o nosso futuro, e Tevete é o mês de você olhar com seus olhos bons e você definitivamente acreditar. Há um futuro positivo e promissor. E nós comeremos aqueles gigantes como se fossem pão. Amém? Eu quero orar com vocês. Amém? Eu quero pedir para você, para que profeticamente você vai colocar a mão nos seus olhos, por 2 motivos. Para que Deus realmente arranque de você esse olho mau, essa visão limitada. E nessa mesma proporção, Ele possa colocar sobre você aquilo que o João sempre fala, uma visão ampla de um futuro positivo e promissor, porque não é nada menos do que isso que Deus tem reservado para cada um de nós. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, nós estamos hoje reunidos como igreja para louvar e engrandecer o teu nome. E reconhecemos, ó Pai, que o Senhor usa de uma sabedoria, Pai, que está na eternidade para nos trazer estratégias para esse tempo. Nós celebramos hoje o mês de Tevete. Nós celebramos hoje, Pai, como primícia desse mês, ó Deus. E eu glorifico ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado sabedoria, direcionamento e discernimento sobre como podemos dar passos que sejam direcionados pelo Senhor. E nesse mês em especial, Pai, como um ato profético, nós arrancamos agora todo o olho mau. Nós arrancamos agora toda a visão torcida. Nós arrancamos agora toda a visão limitada, Pai.
E chamamos agora, Senhor, à existência a visão de Cristo sobre as nossas vidas. Que possamos, ó Deus querido, ativar o olho bom, o olho, Pai querido, que tudo vê, o olho que enxerga para um futuro positivo e promissor, que vê além das circunstâncias, que vê além dos problemas e dificuldades, mas que contempla, Pai, o futuro que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Que esse olho bom, Pai, possa nos direcionar de acordo com o destino profético que cada um de nós já tem determinado por Ti do céu na terra, Pai. E que possamos, nesse mês, manifestar a glória do Senhor através da maturidade espiritual. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. E eu quero te convidar, queridos, para que você possa fazer uma semente profética e lançar uma primícia sobre as nossas vidas nesse mês. Porque o começo do mês é a primícia. E quando você primicia, quando você faz uma oferta de primícia, você está dizendo o que para Deus? Senhor, eu estou abençoando, que o Senhor, eu estou lançando esse fruto. Eu estou lançando essa semente para que o Senhor possa abençoar o restante da minha colheita. Então, Fer, se você puder colocar aí o Pix da primícia, por favor, porque eu quero dar essa oportunidade para você, para que você, nesse momento, possa fazer uma oferta de primícia e dessa forma também, espiritualmente, você possa lançar uma semente de primícia para que o restante da sua colheita possa ser abençoado. Lá, só confirmar o seu, né? É o CPF. Amém? Enquanto você tem essa oportunidade, eu quero só dar os últimos recadinhos. Gente, sábado eu acho que a gente vai ser surpreendido. Então, eu tenho 2 pedidos para fazer para vocês. Cheguem cedo, mas eu também tenho um pedido, aquele pedido de mãe para fazer, tá? Por quê? Porque eu acho que vai vir visitantes de fora. Como vai vir visitantes, o meu pedido de mãe é: quando a casa tá cheia, o que que a mãe pede? Dá lugar para as visitas. Então, especialmente os mais antigos de casa, eu quero pedir para vocês, né, para que a gente possa. A gente já viu que é pequeno, entendeu, gente? A gente já viu que é pequeno. Tanto que eu tinha encomendado uma decoração, eu nem vou poder colocar a decoração dentro do espaço. A decoração vai ter que ficar num outro lugar, entendeu? Porque senão aí é mesmo. Então, a gente está calculando aí em torno de, até porque nós também vamos precisar levantar uma campanha para a gente trocar as cadeiras, porque também tem isso. As cadeiras que nós temos, que eram as cadeiras lá da coinonia, elas são cadeiras consideradas cadeiras escolares. Então, elas têm aí pelo menos 1 palmo de largura a mais do que uma cadeira tipo cadeira de auditório, cadeira de hotel. E na contagem, na fileira, ela consome pelo menos uma cadeira a mais, ok? Então a gente vai ver lá. Amanhã nós vamos começar a fazer esse movimento, não sei se amanhã ou sexta-feira, mas a gente está calculando aí 50, estourando 60 cadeiras. Tá? E só de companhia de Daniel a gente já tem mais de 40 pessoas. Tá? Então a gente vai ver como vai fazer esse movimento, mas isso acho que também vai ser para nós trabalharmos a nossa fé, né? Talvez a gente pensou assim, ah, não, vamos pegar um prédio pequeno, né? E Deus vai multiplicar em nome de Jesus. Amém? É que É, assim, na verdade, aquele prédio ali não é para servir para receber as, as reuniões. Aquele prédio é o quartel-general, ou seja, é para fazer as reuniões da liderança, para receber pessoas para a gente aconselhar, para amém. receber. Então, assim, aquele prédio ali é só o primeiro, vai ter um ou outro paralelo para fazer as reuniões, tá, gente?
Amém. Em Já nome estou de Jesus. profetizando já. Em nome de Jesus, o ano que vem a gente já vai comprar a nossa gleba para a gente fazer a Comprar o casa da terreno do companhia de lado. Daniel. Não, Comprar o terreno do lado, fazer um prédião. não, é pequeno ali ainda. Não, quero comprar é uma gleba, Amém. entendeu? Uma gleba. Que daí eu quero fazer as suítes para o pessoal vir ficar, entendeu? Alojamento. Então a coisa vai ser violenta, entendeu? Chácara do Sobrenatural, versão 2. É, chácara da companhia de Daniel, em nome de Jesus. Amém? Enquanto isso não chega, a gente vai com aquilo que Deus está nos entregando, porque eu creio que o mais importante nós fizemos que é dar o passo. Amém? Ah, Priscila já, eu gosto assim, Priscila. Priscila já colocou aqui, ó, resort da companhia de Daniel. Amém, amém, porque com certeza vai ser tudo de muita excelência. Amém, queridos? Sábado está previsto para começar a partir das 17 horas, então também o pedido é cheguem um pouquinho mais cedo, porque a gente vai ter ali um momento, né, para receber vocês e tudo mais. A gente quer ver se no máximo 5:30 da tarde a gente começa a celebração mesmo, tá bom? Qualquer dúvida vocês vão me perguntando. A Fer vai, depois eu vou pedir para a Fer, ou mesmo eu coloco lá a localização, vou pedir para vocês venham pelo Google Maps, ok? Já tem inclusive o marcador lá da companhia de Daniel, porque pelo Waze ele leva para o outro lado da avenida, que é uma continuação à rua. E aí o povo se perde. Então venham pelo Google Maps. Mas depois eu coloco lá no grupo para vocês, tá bom? Queridos, shalom, shalom. Deus abençoe e até sábado, meu Deus. Beijo.